Olá, amigos. Os nossos votos de paz e a amizade sempre. Recordar é viver, viver 2 vezes. E eu gosto de me recordar de coisas que tocaram a alma e deixaram aquele florido de gratidão. Aliás, a gratidão é dos sentimentos mais extraordinários no coração do ser humano. Ser agradecido a Deus pela vida, ser agradecido à vida pela oportunidade do aprendizado, ser agradecido ao aprendizado porque nos faz crescer. Então, a gratidão tem que estar constantemente junto conosco, caminhando conosco e nos incentivando. E na altura dos anos já vividos, eu tenho a alegria de dizer que eu guardo comigo um sentimento de gratidão extraordinário, grande mesmo, talvez maior do que eu possa compreender. Essa gratidão é por Divaldo Pereira Franco, o rouxinol baiano, um homem que ao longo de décadas e décadas tem encantado tantos corações, tem modificado tantas vidas, tem nos dado tantas oportunidades de aprender, de mudar, de construir coisas diferenciadas, coisas boas. Eu havia me tornado espírita na adolescência e ia participar de um encontro de juventude espírita por primeira vez e estava empolgada com o espiritismo. Eu me apaixonei pelo espiritismo, amor à primeira vista. Logo na primeira reunião de juventude que participei, eu me encantei com os ensinos da doutrina. E estava participando do Congresso da Juventude. No término do Congresso, nós tínhamos o nosso Convescote. Era um encontro de todos os jovens, cerca de 800 a 1000 moços. E os oradores que falaram para a gente no decorrer dos dias de encontro. E estava conosco Divaldo Franco. E eu estava encantada com o verbo daquele jovem, que ele era muito jovem também. Eu estava assim entusiasmada, feliz. Eu nunca tinha ouvido alguém falar daquela forma a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da vida. E no Convescote, nós estávamos todos ali num sítio muito agradável, onde tinha um laranjal florido, muito encantador, e um riozinho que corria do lado, uma árvore frondosa à margem do pequeno córrego. E nós estávamos ali quando Divaldo ia passando juntamente com Jacó Rosma Neto. E então os moços pediram a ele que falasse mais uma vez para encantar os nossos corações. E ele não se fez de rogado. Parou assim próximo ao regato, sob os galhos daquela árvore linda e começou a falar. Eu estava sentada junto com um grupo de moços, sentada e encantada, perdida assim no som daquela voz que tocava a alma, e de repente eu comecei a me sentir mal. Não sei por que razão, foi dando um enjoo no estômago, comecei a me sentir mal e tive necessidade de levantar e sair correndo porque a coisa não estava muito boa. Corri para o meio do laranjal, aquele perfume bom das flores de laranjeira, tudo aquilo, comecei a respirar e o mal-estar foi passando. E eu estava agoniada porque me interessava a história que ele estava contando. Então, quando me senti melhor, retornei, sentei novamente no meu lugar, procurando fazer o menos confusão possível, retornando ali naquele meio dos moços. Me sentei ao lado da minha amiga que estava sentada perto e comecei a ouvir novamente a história. A história era linda.
E de repente, começou o mal-estar novamente, mal-estar. E eu levantei, corri lá para o meio do Laranjá. E isso ocorreu durante todo o tempo em que Divaldo Franco contava a história. E eu fiquei pensativa com aquele acontecimento. Por quê? Será que eu não merecia ouvir aquela história? O que é que estava ocorrendo, afinal de contas? Por que eu não conseguia assistir? Todos estavam sentados e eu não. Aquilo me deixou uma mágoa dentro do coração, uma tristeza, porque eu achei que eu não merecia ouvir aquele orador, aquele homem encantador que tocava o coração da gente e fazia com que desejássemos ser melhores. Todavia, andando ali depois da palestra, caminhando, nós nos encontramos assim no meio das árvores, e ele então teve a oportunidade de falar comigo em particular. Ele disse: Ana Jaci, você ajudou bastante. E eu não entendi, ajudou o quê? E ele então disse que a jovenzinha que estava sentada ao meu lado era uma criatura muito sofrida, havia sido enganada e estava passando por um drama doloroso na sua vida e pensava em dar fim à sua existência. Então os espíritos estavam tentando ajudá-la, mas o inimigo pertinaz não lhe permitia. Então o objetivo do inimigo era retirá-la para que ela não ouvisse a história que estava sendo contada. Mas como eu me sentei ao lado dela, os bons amigos espirituais utilizaram a nossa mediunidade para afastar aquele espírito atormentado. Então ele se ligava à minha aura mediúnica e eu me sentia mal e saía. Quando eu saía, ela ficava liberada. E durante todo o tempo da palestra, isso ia acontecendo. Quando eu saía, atormentada pelo espírito, ela ficava tranquila, ouvia a palestra. Então ele disse que aquele encontro tinha feito muito bem àquela jovem. E eu fiquei feliz. Eu não entendi ainda muito a respeito de mediunidade e nem do espiritismo também. Mas a explicação que ele me deu encheu a minha alma e eu me senti agradecida a Deus pela oportunidade de servir e pela oportunidade de ser orientado por essa voz dos céus que, graças a Deus, ainda está entre nós aqui na terra. Divaldo Franco, a nossa gratidão é eterna.